Existem muitas doenças oftalmológicas que podem comprometer a saúde e a capacidade visual das pessoas. Em alguns casos, essas doenças, quando não tratadas corretamente, podem levar à perda total da visão, sendo de extrema importância manter cuidados preventivos e consultas regulares com o médico especialista. Aqui ao meu lado está Rose Santin, ela é oftalmologista e vai conversar com a gente a respeito dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa visão. Rose, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Então vamos falar sobre quais são os cuidados que a gente precisa ter com a nossa visão. A gente vai fazer por etapas, vamos começar lá pelas crianças. Qual é a idade certa que o pai já precisa observar e já precisa levar a criança a um médico especializado? Bom dia a todos. A gente costuma dizer que o oftalmologista é o profissional que deve ser procurado de 0 a 100. Desde quando nasce, no berçário já é indicado pelo próprio pessoal do hospital, pediatra, o teste do olhinho para verificar se a criança tem catarata congênita, se tem um tumor, que dá para a gente verificar só através do teste do reflexo do fundo do olho. A sua pergunta sobre a idade ideal para levar no oftalmologista, na idade pré-escolar seria a idade ideal, por volta de 3, 4 aninhos já dá para a gente fazer um exame, identificar se a criança tem algum erro refrativo, se necessita de usar óculos, para prevenir o que a gente chama de ambliopia. Às vezes a criança tem um grau forte, às vezes de um olho só, e não consegue se expressar, que não está enxergando direito, e o cérebro dela desenvolve, a visão dela se desenvolve de forma que o cérebro bloqueia a imagem ruim do olho fraco. Aí isso gera um probleminha chamado ambliopia. E como que os pais podem estar ajudando? Porque criança, a gente sabe que criança não para, né? Então a criança tem que estar usando óculos para correção. Quais são os cuidados que precisa se ter com a visão da criança, já que ela é tão pequenininha? Bom, primeiro é levar no oftalmologista nessa faixa etária. Agora, se identificar que a criança está chegando muito próximo dos objetos, pode estar indicando um problema tipo miopia, fechar um dos olhinhos para poder enxergar melhor. Crianças que têm muita fotofobia se protegem muito, né, do sol na hora que saem no ambiente externo. Quando as crianças também entortam a cabeça para tentar compensar, às vezes tem um estrabismo, tem algum probleminha aí, entorta a cabeça para poder focar. Então, percebeu alguma coisa diferente, levar. E independente de se está tendo algum sintoma diferente ou não, checar na idade pré-escolar, um exame de rotina. Se tiver tudo bem, o próprio oftalmologista vai recomendar quando vai ser o próximo retorno, né? Anual ou a cada 2 anos. E existe alguma forma, porque tem a questão também, é verdade que pode ser congênito essa questão dos problemas de visões? Genético? Os problemas de visão normalmente são genéticos, são familiares. A pessoa nasce já com uma informação que vai ser míope ou hipermétrope, né, que são os erros refrativos, e o astigmatismo também, que são as irregularidades a nível corneano. Porque algumas pessoas usam em um determinado tempo, né, o óculos e depois param de usar. Pode acontecer de o grau ele não ir mais, acelerar, não? Pode sim. Inclusive, a maioria das crianças nascem com hipermetropia, né? Tem um pouquinho de hipermetropia. Agora, vamos supor, se tem uma alta hipermetropia com crescimento, provavelmente esse grau vai diminuir com o crescimento, porque o hipermétrope é um olhinho pequeno. Com o crescimento, ele aumenta, o foco chega melhor na retina. Então, tem casos, sim, que a criança é hipermétrope e na idade adulta não tem mais. O míope já é mais difícil, porque o míope é o contrário. É um olho longo. Então, se ela já nasce com um olho longo, no crescimento esse olho vai continuar crescendo, então a tendência é aumentar. E para quem, no caso, já pré-adolescência, adolescência e juventude, quem não tem nenhum tipo de problema quando criança, mas conforme o tempo vai adquirindo uma dificuldade na leitura, o que pode estar causando isso? Pode estar se manifestando um grau, por exemplo, uma miopia, né? Que no início talvez não tivesse ou fosse baixinha, e com o crescimento vai aumentando, e aí começa então a ter dor de cabeça, dificuldade de concentração, até de atenção na escola, né? Então, mais uma vez, a importância do exame oftalmológico para verificar esses probleminhas. E no caso das pessoas idosas, quais são os cuidados que precisa se ter? Tá. Os idosos, né? Bom, primeiro na meia idade, a partir dos 40 anos, mais ou menos, todos nós começamos a ter uma perda na capacidade de leitura, né? O nosso cristalino, ele começa a perder esse foco de perto. Isso daí se desenvolve mais ou menos a partir dos 40 e vai até os 60 anos, aumentando um pouquinho por ano, mais ou menos. Então, isso daí se chama presbiopia.
E quando um paciente vai fazer esse exame, normalmente a gente já checa a pressão intraocular para descartar problemas como glaucoma, que é uma doença silenciosa, que dá para prevenir a perda de visão, né? É uma das doenças que mais cegam no mundo por falta de diagnóstico, porque as pessoas não medem a pressão. A única maneira de saber se a pressão está alta é medindo no oftalmologista, porque não dá nenhum sintoma. E a gente tem aqui algumas perguntas sobre a catarata e carne crescida. Tem algo que pode ser feito para se evitar? A catarata não, porque ela é um processo normal do envelhecimento. Mas, assim, a catarata é um problema totalmente tratável. Faz uma cirurgia, recupera a visão. Inclusive, quem tem altos graus, altas ametropias, pode se beneficiar da cirurgia da catarata, retirando o cristalino e implantando uma lente intraocular com o grau e fica até sem usar óculos, né? Então, a catarata é um probleminha que dá para resolver sem nenhum problema. E você me perguntou sobre pterígio, né? A carne crescida. Carne crescida. A carne crescida é o pterígio. O pterígio ele é provocado principalmente pela exposição à irradiação ultravioleta sem proteção, né? Então, normalmente a pessoa tem uma tendência a ter, pessoas que na família já têm uma tendência maior, e se expõe à irradiação ultravioleta, provoca uma degeneração na conjuntiva e aquela carnezinha cresce. A maneira de se proteger é usando óculos solares com proteção, óculos bons. E a questão também da tipos de cirurgia para remoção da carne crescida, quais seriam? O tipo da cirurgia é manual mesmo, é o que o pessoal chama de raspagem. Então é feito, agora as técnicas que são diferentes, né? A gente pode estar usando uma membrana, tipo membrana amniótica. Hoje em dia a gente está fazendo 100 pontos, porque você usa essa membrana com cola orgânica. Agora tem pessoas que chegam e perguntam, dá para fazer a laser? O laser ele pode ser feito depois da cirurgia, se ficar uma cicatriz na córnea, você dá uma refinada, você limpa aquela cicatriz com o laser. Mas a cirurgia mesmo, ela é feita manualmente pelo cirurgião. E essa cirurgia a laser, como que ela é de forma segura? Porque ela geralmente é para zerar um grau, não é isso? Geralmente para correção, na verdade. Tá, essa já é uma outra. Eu estava falando o laser que eu estava falando, apesar de ser o mesmo aparelho, é um laser para tirar uma cicatriz, remover uma manchinha, alguma coisa assim. Agora, o laser para retirar o grau, né, o mesmo laser, mas ele é bem seguro, porque o laser é bem preciso. O mais importante é a seleção do paciente, você selecionar o paciente certo para fazer a cirurgia, no grau certo, com uma espessura corneana adequada, porque se você afinar muito a córnea, você enfraquece. E aí, em vez de beneficiar, acaba depois provocando um astigmatismo, uma ectasia, um abaulamento na córnea, que é bem pior do que talvez um grau que a pessoa tivesse antes. E a respeito dos colírios, doutora, quais são os cuidados que precisa se ter? Os colírios eles não devem ser usados indiscriminadamente, né? Às vezes as pessoas têm mania de usar um colírio que está lá, que pegou no ano passado. Os colírios têm validade, depois de aberto, né? Depois de um tempo eles perdem a propriedade, inclusive pode estar contaminado. Então, muito cuidado com esse uso de ficar guardando colírio ou usar colírio do vizinho, do outro, porque tem que ter a indicação certa, né? Existem colírios que têm corticoide. Esses colírios aí, se você usar indiscriminadamente, ele pode inclusive provocar catarata, pode provocar glaucoma. Então, cada pessoa tem que usar o colírio indicado para o seu problema. O único colírio que você pode usar assim indiscriminadamente seria um colírio lubrificante. Esse daí poderia, nos casos de ressecamento, isso aí não teria nenhum problema. Mas colírios com medicação tem que ser prescrito pelo médico, tem que ser usado de acordo com cada indicação. Ok, doutora, muito obrigada, viu, pelas dicas. Foi um prazer estar com você. E lembrando que você ainda pode fazer sua inscrição para o painel CBN Amazônia Saúde e de graça no portal cbnamazônia.com. Inscreva-se agora e participe deste grande debate sobre emagrecimento saudável. Saiba os riscos das dietas milagrosas e se inspire com exemplos de quem perdeu peso com saúde e autoestima. Você também vai entender o que fazer antes de começar a dieta e como não abandonar o projeto de vida saudável por falta de orientação nutricional. O painel CBN Amazônia Saúde é neste sábado, a partir das 5 da tarde, no Estúdio 5, Centro de Convenções. Faça sua inscrição agora mesmo no cbnamazônia.com. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os mitos e verdades da estética. A gente volta já.